Eu vim pra aqui, mas não deu certo. Não tem nenhuma tomada aqui embaixo, né? Só tem essa, né? Aí não presta não. A bicha aqui é três-boca. Ela não tem extensão, não? Tem não. Aí pior que o dedo de sala foi pior. Que desse texto vai cair, mas eu vou direto pelo celular com o cabo. Vá para aquela sala pequenininha que é a de Neves. Lá Eu tem tava- tomada. Eu tava numa, mas fica alto demais, homem. Aí fica tempo de quebrar, de torar que fica pendurado. Ah, entendi. Então, É alto peça aí, eu vou demais. falar com ela para providenciar uma extensão. Mas na próxima eu trago de casa. Certo. Olha, qual foi o assunto que a gente viu aí no dia 17? Quem lembra? Migração. Migração, tem certeza? No dia 17/8. Rapaz. Foi? Então. É. Bom dia, Oi, professor! Professor? Tá certo, dona Severina. Pronto, então que melhore os dois. Diga Esté que não fosse. Diga a João também que não fosse. E aguardar a melhora, viu? Bom dia, meninos. Olha, o que é migração? Bom dia, professor! Professor, A pode migração começar, é o falta ligar a movimento câmera. de uma população de um lugar para outro, não é isso? Professor, Professor, falta ligar a câmera. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, mas falta ligar a câmera. Rapaz, não sou capaz. Pede aí alguém para ligar a câmera aí, Carucilhar. Gabriel Isaac, tá me ouvindo? Sim, professor, a gente está ouvindo. Amigo. Todos estamos ouvindo, professor. Aqui tem Aumente que o ligar a telefone. câmera. Chama aí, cara, o professor, para ele ajudar o senhor aí. Hã? Como assim? Ah, professor. Está em alto-falante. Se está agora.
Aí, Tá me ouvindo agora? Sim. Certo. O Olha, professor disse para ligar a câmera, professor. Estou fazendo fora. liga a ventiladora. Olha, Professor então, Gaudêncio, diga. o senhor tem que ligar a câmera. A câmera. É. Ah, tá ligado agora. Agora sim, tá escutando a gente? Tô. Pronto, boa aula, professor. É, porque Tchau. o notebook descarregou, aí eu vou pelo telefone agora. Se de Pronto, descarregar, diga. Eu vou só tem falar com 40 ela para ela minutos. providenciar a extensão, viu? É, Obrigado, professor. nada. Tem 32 minutos só. Ei, 32%. Vamos ver o que dá para terminar. Ótimo. Olha, A imagem tá ótima, o som também. Tá tudo ótimo, viu? quando é o dia da aula, professor? Aí hoje, toda terça. Olha, os dias das minhas aulas é toda terça. Então, eu pego, quando for terceiro, eu pego a adaptador. É certo. Então, olha, então migração é o movimento de uma pessoa de um lugar para outro. É para copiar Aí isso, a é gente tem. professor. Eu acho que você já tem copiado, que eu estou fazendo uma revisão para o simulado de terça-feira. Tá. É dia 29. Dia 29, é? O de geografia vai ser dia 29? É, como é simulado, né? Tudo junto. Certo. Depois, então, vai ser na próxima semana, ou na terça ou na quarta, certo? Então, é o movimento de uma pessoa, de um lugar para outra. Essa população pode ser um movimento interno e externo, né? Então, quando você migra de um país para outro, lá você é imigrante. Eu disse país por exemplo, mas você pode migrar de João Pessoa para Recife. Em Recife. Lá você é imigrante, e é uma migração interna. Se você migrou lá para os Estados Unidos, é externa. Também lá você é imigrante. Daqui de onde você saiu, você é emigrante. Certo? Então, eles vão se deslocar de um local para outro. Então, vai se chamar emigrante. O que leva a pessoa saindo de um lugar para outro é o quê? É a procura de melhores condições de vida, né? Onde você vai procurar trabalho. Em as regiões do Brasil, que mais saiu foi a do Nordeste, à procura de trabalho, principalmente nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo, onde veio a Revolução Industrial, as indústrias. Então, a população saía daqui para o trabalho na indústria na região como São Paulo e Rio de Janeiro. Então, isso fez com que muitos se deslocassem daqui para lá. A intenção deles era procurar um trabalho com melhores condições de vida. Então, eles saíam de uma região para outra. No Nordeste, eles saíram com o quê? Veio a seca, aí eles procuraram, saindo de uma região para outra, à procura de trabalho, melhores condições de vida. Então, daí foram surgindo essas dificuldades de você sair de um local para outro, à procura de trabalho.
Então, isto aconteceu em várias partes do país, eles se deslocando de um lugar para outro. Professor, fora do assunto, mas eu sei, esse negócio de tsunami. Você pode explicar? Eu sei que não vai ser tipo já pode acontecer, mas. Então, o tsunami, quando acontece, é com as ondas altas, né? Só que o que está falando no jornal é algumas pesquisas que eles fazem alguma suposição, mas não tem nada concreto. É só um alerta, né? É uma suposição que eles fazem que pode isso acontecer. Mas não vai acontecer, não, sabe por quê? Tipo, o vulcão entrou em erupção, sábado foi domingo. Mas ao mesmo jeito que esse vulcão entrou em erupção, pode acontecer. O aquecimento global pode aumentar mais ainda. Aumenta a temperatura em alguma parte da Terra, mas isso não tem nada concreto para acontecer. Se já entrou e até agora não abaixou, também não vai chegar, atinja aqui não. Aconteceu. Então, eu acredito que talvez que não chega até aqui, né? Certo? Mas não vamos se preocupar com isso ainda, não, porque não vai chegar aqui isso não, né? Então, o movimento das pessoas de um lugar para outro, as migrações podem ser interna e externa. Na história da migração interna e interregional do Brasil, destaca as migrações do Nordeste, que ocorreram do Nordeste para o centro-sul do país, especialmente para Rio de Janeiro e São Paulo, a partir de 1930. Então, a partir de 1930, quando eles começaram a ter a indústria do Brasil em si. Eles começaram a industrializar em São Paulo. Então, a população saindo do Nordeste para o Sudeste, principalmente em São Paulo. Por que em São Paulo? Em São Paulo era onde tinha o maior número de indústria. Né? Certo? Era o maior número de indústria. Então, com esse maior número de indústria em si, eles tinham mais empregos, tinham mais trabalho. Então, daí eles partiram para essa região em si, à procura de trabalho. Então, ele saiu daqui deslocando de uma região para outra, à procura de trabalho. Então, isso ocorreu em várias partes do Nordeste, migrando daqui para Rio de Janeiro e São Paulo. A indústria começou em São Paulo porque, até 1930, o nosso principal produto era o café. E lá eles tinham boa infraestrutura, como rodovias e ferrovias. Então, é o movimento das pessoas de um lugar para outro. A migração pode ser interna e externa. Na história da migração interna e interregionais do Brasil, destaca as migrações nordestinas, que ocorreram do Nordeste para o centro-sul do país, principalmente para as grandes metrópoles industrializadas, a partir dos anos 1930. Esse processo migratório intensificou-se de 1950 e 1960, em razão da melhoria dos meios de transporte e, sobretudo, da interna industrialização, que ocorreu no Centro-Sul, principalmente em São Paulo. Então, eles vinham de um lugar para outro. Essas migrações do Nordeste decorreram de vários causas, embora sempre ligadas a uma busca de melhor oportunidade de trabalho e de vida. Uma delas foi a decadência das lavouras tradicionais do Nordeste, como a do algodão e a cana-de-açúcar. Então, quando as lavouras do Nordeste, como a cana-de-açúcar, o algodão, caiu, entraram em decadência, eles procuraram trabalho em outra região. Aí foram procurar trabalho
em regiões como Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente São Paulo, que era onde tinha o maior número de indústria. Com o tempo, essas cidades aumentaram. Aumentaram o número da população, então se cresceram. Então, depois, eles deixaram de ir para São Paulo e partiram para a Amazônia, na região norte, à procura da mineração e da agricultura, ou agropecuária. Certo? E quando depois voltaram para o centro-oeste, para Mato Grosso e Goiás. Então, à procura de trabalhos. Então, eles foram partindo de uma região para outra. Bota o nome de vocês aqui. Ó, abaixo do sétimo ano aí, pode. Abaixo do sétimo aí, ó. Certo? Ó, então, eles partiram de uma região para outra, à procura de droga. Essa migração do Nordeste decorreu de várias causas, embora sempre ligadas à busca de melhores oportunidades de trabalho e de vida. Uma delas foi a decadência das lavouras tradicionais do Nordeste, como a do algodão e a cana-de-açúcar, com a concorrência do mercado internacional. Outro motivo foi a industrialização do centro-sul do país, principalmente em São Paulo, que durante algumas décadas atraiu muita mão de obra, não apenas do Nordeste, mas de outros estados, como Paraná, Mato Grosso e Minas Gerais e Goiás. Então, eles partiram para esta região em si, à procura de trabalho. Certo? Então, foram partidos a partir de uma região para outra em si. Então, a procura do trabalho em si. Então, daí, eles foram saindo de uma região para outra, à procura de trabalho. Olha, eu digo já como eu faço. Olha, então eles partiram de uma região para outra. Então eles partiram de uma região para outra, à procura de trabalho. Certo? Então daí eles saíram, foram deslocando de um local para outro. Então, essas migrações ocorreu do Nordeste de várias causas, embora sempre ligada à busca de melhores oportunidades de trabalho e de vida. Uma delas foi a decadência do algodão, né? Aquela lavoura tradicional, da cana-de-açúcar, devido à concorrência do mercado internacional. Tudo isso fez com que eles partiram. Então, porque aqui não precisa você já se dar. Eu vou chamando e vou estar presente. Para não ter um bocado de assinatura. Eu vou você repetir três vezes. Eu sei que não estava aqui na aula passada, mas você estava. Né? Aí eu chamo aqui para presente. E bota a data em cima. Sabe como é? Entendeu? Fica mais prático, né? Então, isso ocorreu várias regiões do país. Depois, quando em São Paulo se enche muito, eles mudam para a região norte, para o Amazonas. A partir da década de 1980, com o crescimento de outras regiões do Brasil, somado a problemas ocasionados pela elevada densidade demográfica nas grandes cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, a população aumentou em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eles partem para outras regiões que estavam desenvolvidas, então, se desenvolvendo. Então, eles partem para a região norte, onde estava crescendo com a indústria
com a mineração e com a agricultura e pecuária. Aí eles vão para a Amazônia, na região norte. E também, por outro lado, eles vão para o centro-oeste, Goiás e Mato Grosso, onde vai estar desenvolvendo essas culturas na parte da indústria. Densidade demográfica, nas grandes cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente a partir de diminuiu a migração do Nordeste para o Sul, né? E para o Sudeste. A partir desta data, passaram ao centro-oeste e ao norte, na Amazônia. E aí houve o desenvolvimento agrícola e industrial no centro-oeste e a construção de Brasílias. Então, começaram a construção de Brasília, e Brasília no centro-oeste, e indústria também. Lá, então, eles partiram, deixaram de ir para o sudeste e ir para o centro-oeste na construção de Brasília. Certo? Além disso daí, também teve construções de estrada, rodovias. Então, eles iam trabalhar nessas regiões. Vou colocar... Não é porque estou levando a mensagem. Só botando mensagem, sabe? Aí chega isso. Ou não? Então é só colocar o vibrante. Mas quem está lá não me escuta. Não escuta sim. Aí não é só para o volume do seu celular, não. Eu vou lá em toque, entendeu? Aperta na cerquinha e tem um toque. É que eu coloco isso, não? Isso aí. Ó, é fácil, é só se eu arrastar para baixo. Igual a aqui, ó. Colocar. Aí, pronto. Aí vai ficar silêncio agora para. Que até mesmo os alunos podem escutar. Ah, sei. Obrigado. Olha, então eles saem para o centro-oeste, no sudeste a população aumentou, aí começaram a desenvolver da região norte. Aí eles foram para a Amazônia. Lá na Amazônia estava acontecendo o quê? Agricultura, criação de animais, a mineração, na região norte. A cana-de-açúcar se deu mais no nordeste e sudeste. Né? Então, eles começaram a ir para a região norte. Trabalho na mineração e na criação de animais. Tá? Então, eles partiram de uma região para outra. Então, veio essa denominação, de um lugar para outro. Então, daí fez com que eles para uma determinada região. A densidade demográfica nas grandes cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente a partir daí, diminuiu a migração nordestina para o sul e sudeste. A partir desta data, passaram para o centro-oeste e o norte do país, na Amazônia, e houve o desenvolvimento agrícola e industrial. E no centro-oeste, a construção de Brasília. Na Amazônia, a construção de estradas que abriu o domínio para o desmatamento, a implantação da mineração e da agricultura e pecuária. Então, fez com que isso daí. E também isso daí contribuiu para o crescimento do comércio. Então, outro assunto para vocês, que eu já falei para vocês, foi do dia 24/8, que é a população ativa e inativa. Olha, tudo que eu falar aqui vai estar no teste. Está entendendo? Então, a população ativa... O que é a população ativa? Para todos. A população ativa é aquela população que trabalha ou está à procura de trabalho. A população que está trabalhando à procura de trabalho. Vai ser
E a população inativa é aquela que não trabalha. A inativa é a que não trabalha. Então, a população ativa é a parcela da população com mais de 15 anos de idade que trabalha ou está à procura de trabalho. Quem tem 15 anos aqui? Ninguém, né? Então, vocês são estudantes, são crianças. Está na população inativa. Então, vocês, o estudante, as crianças e os aposentados estão na população inativa. Certo? Então, está na população inativa. Então, a população ativa inclui tanto a população ocupada quanto os desempregados, desde que estejam buscando emprego. Certo? Então, a população ativa é aquela que está trabalhando numa procura de trabalho. Hoje, depois dos 15 anos, né, a população, o adolescente procura fazer hoje um curso que vai ter do menor aprendiz, né? Não sei se você já ouviu falar. É com 14. É 14, não é isso? Então, olha, eu de 14 já começo a aprender. Só que esse trabalho com o menor aprendiz é 4 horas por dia, não pode trabalhar igual o adulto. É metade do horário, metade do salário. É. E também, por uma parte, é bom que vai aprendendo a fazer alguma coisa, não é isso? Então, a parcela da população que não trabalha, nem está trabalhando e nem procurando emprego é a inativa. Os inativos incluem as crianças, os aposentados, os estudantes e as melhores e as mulheres. As mulheres que cuidam só de casa, trabalho doméstico. O trabalho não remunerado é da população inativa. Os inativos incluem a criança, os aposentados e os estudantes, e as mulheres. E os homens que exercem somente funções, que fazem funções só em casa, doméstica, não remunerada. Os nativos incluem as crianças, os aposentados, os estudantes e as mulheres. E os homens que exercem somente funções domésticas, não remuneradas. Né? Então, que exerce função em casa, não remunerada é inativo. Você, como estudante, você ajuda em casa, né? Mesmo como criança, mesmo com 20 anos, 18, 30, 40, 50, mas trabalha em casa, fazendo alguma coisa, independente de ser homem ou mulher, mas é inativo, que não recebe um salário X. A população economicamente ativa está distribuída em três setores. Quais são os setores da economia? Quais são os setores da economia? Sofia, quais são os setores da economia? O quê? Quais são os setores da economia? Primário, secundário e terciário. Tá vendo? Eu sabia, eu estava Primário, secundário e terciário. Olha, então vamos olhar quais as funções de cada setor. Como é? Os setores da economia. Primário, secundário e terciário. Copiou, homem. Qual é a atividade primária? Quais são as atividades que estão no setor primário? Não me vem à mente. A pecuária? A pecuária é primária, a agricultura é pecuária, o extrativismo vegetal é pecuária, certo? O extrativismo, quando não usa máquina, é no primário. Quando ele utiliza máquina, ele passa para o setor
secundário, né? A extração do petróleo, como utiliza muita máquina, está no secundário. Quais são as atividades do setor secundário? É a construção civil e a indústria, no secundário. E o extrativismo, quando utiliza tecnologia, quando utiliza máquina. Aí passa a ser o... Como é secundário? Secundário é indústria e construção civil. Indústria e construção civil. E o... Indústria e construção civil é o secundário. É. Então, o setor terciário é o que mais tem mais profissão. É o que mais cresce no mundo hoje, principalmente no Brasil. Que é quem trabalha no comércio e trabalha solto, autônomo, né? Comércio, né? É o setor terciário, o ambulante. O que é o trabalho formal? O formal é aquele que é registrado em carteira, que tem registro. E o informal, que é o camelô, não é registrado. Então, eu vou perguntar para você lá no testezinho, o trabalho informal é aquele que não tem registro. E o trabalho formal é o que tem registro. Aí eu pergunto, professor e dentista, e médico e advogado, está em qual setor? Primário, secundário ou terciário? Professor, médico, advogado e dentista, está em qual? Terciário. Né? Muito bem. Então, o dentista, o professor, o médico, o advogado, o contador, o comerciário está no setor terciário, certo? Então, é um dos setores que mais cresce hoje, porque a indústria a tecnologia está aumentando, o homem perde o emprego na indústria pela a máquina. Aí o que é que acontece? Ele vai para trabalhar como vendedor. O informal é aquele que não tem registro, que é no caso do camelô. E o formal tem registro. Certo? Então, isso é o que acontece em todo o mundo, né? Então, isto é o que vai acontecer em várias partes do mundo em si. Certo? Então, ó, o setor primário está relacionado com o espaço rural e os setores secundário e terciário com o espaço urbano. Quer dizer, o setor primário está a agricultura e a criação de animais. E o secundário no espaço urbano, que a indústria do comércio está na área urbana, certo? Então, isso é o que acontece. O setor primário abrange uma grande porcentagem da população ativa. Nos países pouco industrializados, à medida que um país se industrializa e se urbaniza, essa porcentagem tende a diminuir, contando com o aumento do setor secundário e o terciário. Então, isso vai ocorrendo em grande parte do país em si, do mundo em si. Então, isto vai acontecer em várias partes do país em si, onde eles vão utilizando essas utilidades em si. A população ativa, né? Perguntando para vocês, o que é migração?
De um lugar De um para. grupo para o outro. É. Ou então sozinho. É o movimento de um lugar para o outro. Não precisa ser um grupo. É que eu estou acostumada a falar grupo. Mas a migração é o movimento de um lugar para o outro. A migração pode ser interna e externa. A migração é tipo de um estado para o outro, de uma cidade para outra. A migração, É tipo você dessa cidade para outra. a migração é de um local para outro. Né? Você sai de um lugar para outro. Então, você vai havendo essa diferença entre um e outro. Olha, fazer logo aqui a chamada. Ícaro, presente, né? Como é esse nome? Carlos Eduardo. Faltou, né? Não, aqui. Hã? Aqui a Ana Paula faltou. E esse daqui? Esse Esse. é ele mesmo. Quem? Ele, Ele? Carlos Eduardo. E aqui é João Marcos, que é ele. Pode me chamar de Cadu. Não, escuta aí, homem. Como é o nome desse menino ali? João Marcos, certo. É Gil. E você, Carlos Eduardo, né? É. Pronto, tá certo. Eu. Olha, você aí, Carlos. Pronto. Então, a migração é o movimento de um lugar para outro. A migração pode ser interna e externa. Quando é que a migração é interna? Quando você sai do seu país para outras. Quando você migra do seu próprio país, sem sair, digamos, do Brasil para os Estados Unidos. Digamos, daqui para João Pessoa para Goiás. É o seu cartão interno ou externo? Pronto. A interna é dentro do próprio país, como você deu ler. Você sai daqui da Paraíba, vai para São Paulo, é interna, né? A externa é quando você sai do Brasil para outro país. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil. Ó. Aí é externa. Então, eu pedi para você fazer os tipos de migração. Quem encontrou? Quem fez? Eu não consegui fazer não, porque quando eu cheguei em casa, o professor passou uns 3 questionários. Ele passa agora. É. Certo. Então, tem o pendular. O que é o êxodo rural? É do campo para a cidade. Certo? A migração pode ser interna e externa. Na história da migração interna, interregional do Brasil, destaca-se as migrações nordestinas. Os nordestinos correu para qual estado? Os nordestinos. São Paulo, né? Mais São Paulo. Depois eles saíram de São Paulo, foram para a região norte, né? Então eles se migraram de uma região para outra, vindo de um local para outro. Então isto deu a migração do Brasil. O objetivo deles procurar sair de uma cidade para outra é a procura de quê? É a procura de melhores condições de vida, de trabalho. E a causa de ter saído do Nordeste? Vem a seca, né? E a procura de melhores condições de trabalho. Na história da migração interna, interregional do Brasil, destaca a migração nordestina, que ocorreram do Nordeste para o Centro-Sul, especialmente para as grandes metrópoles industrializadas, a partir da década de 30. Porque a partir de 1930 foi com que aumentou a nossa indústria. Aí começou a industrialização do Sudeste. Então, eles começaram a se industrializar. A industrialização aconteceu em São Paulo, porque São Paulo tinha o quê? A infraestrutura herdada do café, onde eles trouxeram os produtos
onde eles pegaram o dinheiro que eles arrecadaram no café e investiram na indústria. E lá existia porto, né? Tinha as ferrovias. Então, eles fizeram esse investimento aí. Na história da migração interna e interregional do Brasil, destaca as migrações nordestinas, que ocorreu do Nordeste para o centro-sul do país, especialmente para as grandes metrópoles industrializadas, a partir dos anos 1930. Esse processo migratório intensificou-se nos de 1950 e 1960, em razão das melhorias dos meios de transporte e, sobretudo, da interna industrialização que ocorreu no Centro-Sul, principalmente em São Paulo. Então, daí ocorreu esta industrialização de uma região para outra. Então, eles se industrializaram de um local para outro, certo? Onde eles vinham de uma região para outra. Então, eles iam para o Sudeste, porque houve a queda da agricultura daqui do Nordeste, do algodão, da cana-de-açúcar. Aí fez com que eles saíssem do Nordeste e ir para o Centro-Sul. A região Sudeste, Ícaro, eu vou te perguntar a você da prova aí, onde recebeu o maior imigrante nordestino, que eles saíram do Nordeste à procura do trabalho da indústria. A industrialização aconteceu em São Paulo devido à infraestrutura que eles tinham, porto e rodovia. As migrações do Nordeste decorreram de várias causas, embora sempre ligadas à busca de melhores oportunidades de trabalho e de vida, né? Onde você ia de um lugar para outro à procura de melhores condições de vida, né? Então, fez com que eles se deslocassem de uma região para outra. Uma delas foi a decadência das lavouras tradicionais do Nordeste, como a do algodão e o da cana-de-açúcar, né? Com a concorrência do mercado internacional, né? Aí fez com que eles se industrializassem e acontecesse lá. Então, tudo isso ocorreu, a decadência em si. Então, fez com que ocorresse esta região em si. Então, esse motivo fez com que ele saísse do Nordeste para o Sudeste. Teve a queda da cana-de-açúcar, do algodão. Aí eles procuram de perder o trabalho. Então, foram procurar aí. A industrialização do Centro-Sul, que atraiu o trabalho, vindo principalmente em São Paulo. Com a concorrência do mercado internacional, outro motivo foi a industrialização do Centro-Sul do país. Principalmente em São Paulo, que durante algumas décadas atraiu muita mão de obra, não apenas do Nordeste, mas de outros estados, como Goiás, Paraná e Minas Gerais. A partir de 80, com o crescimento de outras regiões do Brasil, somado a problemas ocasionados pela elevada densidade demográfica, a população do Rio de Janeiro e São Paulo aumentou, né? Então, a cidade cresceu. Então, eles procuraram diminuir, porque se aumentou a população, vem violência, vem tudo. Então, eles procuraram outras regiões que estavam se desenvolvendo, onde aconteceu na região norte e centro-oeste, que lá estava se desenvolvendo. A partir daí, eles partiram para outra região, passaram para a região norte e centro-oeste. No norte, na Amazônia, eles estavam implantando o quê? A agricultura, pecuária e a mineração na região norte. Aí lá começaram a ir para esta região. No centro-oeste veio a indústria e também veio
a construção de Brasília. Então, fez com que eles procurassem sair. Mas eu tô notando as coisas importantes, que é o que é formal, primário e secundário. Certo. Sobre o Sudeste seria o maior ponto de migração nordestina. Foi principalmente em São Paulo, onde eles receberam grande quantidade de nordestinos para trabalhar na indústria. Depois, São Paulo aumentou, eles passaram para o Centro-Oeste, quando veio a construção de Brasília. E também veio a indústria, tanto em Mato Grosso como em Goiás, aí no Centro-Oeste. Já na Amazônia também veio o quê? A agricultura. É porque zoa muito. Tá calor? Não, tá bom. Até agora. A indústria em si. Aí veio para a região norte, com a mineração, agricultura e pecuária. Veio o desmatamento. Então, tudo isso, construção de estradas, também aumentou, veio o crescimento das cidades urbanas. Tudo isso contribuiu também para o comércio. Então, isso é o que vocês podem encontrar no trabalho de vocês da próxima semana. Vocês têm o calendário das provas já? Ela fala que o simulado vai ser dia 29, que no caso é quarta-feira que vem. Não, começa a partir de segunda. Agora, os dias que vai ter de cada disciplina, sabe? Aí eu não sei como é. Mas depois ela. Acho que ainda essa semana não vai. Eu também não sei. Aí depois ela passa para vocês. Foi, ela mandou a gente anotar que vai ser, o simulado vai ser dia 29, sabe? Aí a gente anotou. Aí eu não sei, que talvez seja o seguinte. Todo dia é uma turma. Pode ser. Porque vem, todo mundo vai ser feito aqui. Aí depois da... Olha, Amanhã só tem aula. perguntando a vocês. O que é população economicamente ativa? A população economicamente ativa ou a população ativa? A população ativa é a população que está em busca de trabalho ou está trabalhando. Certo? E a econômica que está a procura de economia. Não, porque eu falei população ativa, mas você pode encontrar no livro população economicamente ativa, mas se diz a população ativa, dá no mesmo, viu? Olha, então essa população economicamente ativa ou ativa começa o quê? A partir dos 15 anos, quando está trabalhando ou à procura de trabalho. 15 ou 14. Certo? Então, porque esse 14 que a gente fala aqui, foi criada agora por um menor aprendiz. Mas, de uma forma geral, os 15 anos, sabe? Mas está correto também aí. Ela está na ativa. A população econômica ativa inclui tanto a população ocupada quanto os desempregados, desde que estejam buscando emprego, trabalhando, procurando trabalho. Você está na ativa trabalhando, perdeu emprego, mas você continua à procura de trabalho. Então, você está incluído na população ativa. A parcela da população que não trabalha nem está procurando emprego é a inativa. Quem vai cair na população inativa? Os estudantes. Crianças, aposentados e aqueles que trabalham domésticos, que não têm remuneração, quem trabalha em casa.
Né? Então, é a população inativa. Aí a gente tem o trabalho formal e o informal. O trabalho formal é aquele que tem registro na carteira, que é registrado e tal. E o inativo é aquele que não. E o informal é o que não tem registro da carteira. O formal tem registro da carteira. E o informal não tem registro na carteira. Outra pergunta para vocês é esta. Quais são os setores da economia? Primário, secundário, terciário. Certo, mas ele falou, você ouviu, aprendeu, né? Aí, aí eu lhe pergunto mais ainda. Quais as atividades do setor primário? Agricultura, construção civil. Não, isso aí é secundário. Peraí que eu ia falar os três. Primário, vamos botar só o primário para não misturar. Primário. Pode falar. Agricultura e criação de animais. Agricultura, criação de imagem, tem o extrativo vegetal, extrativismo, que existe o extrativismo, né? A pesca também, pesca, caçador, caça, caça, pesca, agricultura, certo? Então, é do setor primário. O secundário é e a indústria, né? O setor terciário Setor tá certo. É que a gente escreve só que escrito, só que se eu usa direto, ele tá esperando essa página. Terciário não tem muito, eu vou deixar pra lá. o terciário é o quê? É aquele que trabalha no comércio, como dentista, advogado, professor. O terciário é dentista, professor, médico, contador, advogado, comerciário, né? Então, Tudo que é formal, né? é os que trabalham, Comercial e trabalho formal. mas o informal também está no terciário, né? É o trabalho formal, mas o informal a gente não sabe. Como ele não é registrado, não se conta, né? Mas ele é incluído como o setor primário, mesmo sem ser registrado. Né? É como o setor terciário. Então, o setor primário abrange uma grande porcentagem. Certo, beleza. Olha. Então, tudo que eu falei aqui agora está na prova de vocês. Né? Você vai colocar a vista? Hã? Você vai colocar a vista? Agora não, depois eu olho tudo de uma vez.
Bom dia, o professor caiu, foi? Terminou a aula. Não, mas o professor caiu. Ele disse o quê? Que já tinha terminado a aula, não? Não, só Professor, caiu. ele estava explicando, aí do nada ele saiu. É bem capaz que deve ter descarregado. Vamos aguardar um minutinho, 2 minutinhos, e aí a gente, se ele não voltar, aí eu libero vocês para o recreio. Que estranho. Pronto, estão liberados para o intervalo, viu? A gente volta já já. Certo? Tchau, vocês. Pode sair. Pode sair. Fim da aula.